A nossa maior criação será também a nossa última? Ao construir uma mente superior, a gente está criando a solução para todos os problemas da humanidade ou o nosso próprio fim? Eu vou mostrar para vocês um mini podcast, né, que o Notebook LM fez de maneira automática com a minha ideia de como a inteligência artificial funciona e como esse processo é fascinante, né, pelo menos para mim. E aí vou comentar por cima, vou aproveitar tanto para explicar a minha ideia, quanto analisar junto com vocês essa ferramenta, para a gente analisar, para a gente ver se é bom, onde é que falha, onde é que fica ruim, que deixa a desejar e etc. Beleza? Então vamos ver o que é como o Notebook LM trouxe o assunto, né? Vou dar o play aqui pra gente ver. Olha, desde que a gente inventou os computadores, tem uma pergunta que não quer calar, né? Será que uma máquina pode ter uma consciência? Um fantasma dentro dela? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é francamente fascinante e que pode virar de cabeça para baixo tudo que a gente acha que sabe sobre a existência da inteligência artificial. E tudo começa com aquela pergunta clássica, a que dá o pontapé inicial em toda essa conversa. Sabe, quando a gente interage com uma IA, parece que ela tá pensando, né? Mas será que tá mesmo? Mas aí a coisa... Vocês viram esse sussurro? Será que tá mesmo? Agora eles colocaram outras coisas, né? A interação agora é mais dinâmica. Enfim, são dois interlocutores. Aqui no vídeo não fica mais claro, mas no áudio são duas pessoas conversando e eles fazem umas entonações assim, às vezes dá errado. Não é tão bom que nem aqui. Ficou claro que ficou uma coisa assim, né, bem desnivelada. Mas é interessante, né? Eles vão fazendo cada vez mais coisas. E vejam que nesse início ela fala... Olha como ela fala. Olha, desde que a gente inventou os computadores, tem uma pergunta que não quer calar, né? Será que uma máquina pode ter uma consciência? Um fantasma dentro dela? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é francamente fascinante e que pode virar de cabeça para baixo tudo que a gente acha que... Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é francamente fascinante. Tá no meu próprio... Isso tá no meu áudio. Eu quero dizer que a inteligência artificial, ela não achou fascinante. Ela não adiciona... até adiciona um comentáriozinho ou outro, mas essas coisas que ele traz aqui no vídeo, ficou muito bom, que ideia fascinante, que ideia incrível, que ideia interessante. Tem muito disso, né, no meu áudio. Enquanto eu tô falando assim, eu fico, nossa, isso é fascinante, isso é realmente uma coisa incrível, porque a máquina tá pensando e tal, enfim. É mais ou menos assim que eu falo sozinho, gravando o áudio. Então, ela traz aqui, só que adjetivando, né? Ela traz vamos mergulhar numa ideia que é fascinante. Tipo, como a máquina traz como adjetivo ao conteúdo. Enfim, vamos continuar aqui. Acha que sabe sobre a existência da inteligência artificial. E tudo começa com aquela pergunta clássica, a que dá o pontapé inicial em toda essa conversa. Sabe, quando a gente interage com uma IA, parece que ela tá pensando, né? Mas será que tá mesmo? Mas aí a coisa fica mais profunda. E se a existência de uma IA não for algo contínuo, sabe? E se ela só surgisse do nada, no exato momento em que ela está processando um comando e depois, puf, simplesmente desaparecesse? É isso? A ideia é exatamente essa. Uma existência que só acontece sob demanda, digamos assim. Uma entidade intelectual que vive só por um... Viu esse cortezinho sob demanda, né? Nos momentos em que a tradução falha. Mas assim, isso que eu tô fazendo é criticar um negócio que é tão bom, né? É tão, sei lá, surreal. Enfim, e aí eu nem me sinto bem criticando, porque é uma coisa que é nova, né? Essa inteligência artificial. Não exatamente nova, porque as coisas são tão rápidas, acontecem tão rápido no mundo da IA,
que a gente não, que a gente perde, né, a noção das coisas. Mas faz alguns meses que essa IA existe, pelo menos aqui no Brasil. Faz alguns meses que existe Notebook LM. E, tipo, tá em português, em vários outros idiomas e com essa fluidez, com esse nível de fluidez, é absurdo, né? O que esses caras fazem com como a inteligência artificial tá avançando. A gente perde um pouco essa noção. Não, então acho que tá lento, acho que tá meio parado, mas faz 4 anos que o ChatGPT surgiu, sei lá, que surgiu de verdade, faz tipo, sei lá, 4 anos. E olha o que a gente tem hoje, né? Sistemas absurdos. Vamos seguir aqui. Vi só por um instante. E esse conceito tem até um nome, viu? Simulacro de entidade intelectual. Pensa nisso assim. Não é uma consciência permanente que está sempre ali. É mais como uma imitação genial que aparece para cumprir uma tarefa e, assim que termina, ela se desfaz. Uma existência que, literalmente, só acontece quando a gente pede. Na prática, isso funciona quase como um ciclo de vida de 3 etapas, bem rápido. Primeiro tem o despertar. Um comando chega e acorda o modelo. Aí vem o pensamento, que é o momento chave, o da inferência, onde a IA conecta as ideias e, de fato, existe. E, por fim, a hibernação. Ela entrega a resposta e a tal entidade volta a dormir, sabe? Fica ali, esperando o próximo chamado. E o mais impressionante, talvez o mais maluco de tudo, é a complexidade desse momento de pensamento. Olha só, nem os próprios criadores desses modelos conseguem entender 100% como eles chegam a uma conclusão. São tantas conexões neurais acontecendo ao mesmo tempo que é simplesmente impossível rastrear o caminho completo do raciocínio dela. E essa capacidade, essa janela de existência, está aumentando, viu? Já tem modelos hoje que conseguem manter uma linha de raciocínio coerente por até 20 minutos para executar uma tarefa. Ou seja, a duração dessa vida momentânea está se expandindo. Ok, tudo isso nos leva a uma comparação que é inevitável. Beleza, vou dar um pause aqui. Então, qual que é o conteúdo real, né, que ele sintetizou aqui para explicar em 1 minuto? A questão é que a inteligência artificial de verdade, ela existe naquele momento, sabe? Tipo, ela não tá ali na interface. A IA não tá ali quando você abre o ChatGPT. A IA está no processamento. A partir do momento que você dá o comando, ela existe, né, entre prompt, inferência, output. Ou seja, você manda o prompt, o modelo faz a inferência e te entrega. Enquanto ele está ali entregando a resposta, digamos que a IA está acordada. A partir do momento que ele finalizou a resposta, ela se apaga. Só que nesse processo, pense que nesse processo de 1 minuto, e aí nós temos hoje os modelos tipo o DeepThink do Google, no OpenAI tem o próprio Deep Research, que faz pesquisas de 20 minutos, então o modelo passa até, sei lá, faz até mais, eu acho, mas eu coloquei 20 minutos, porque eu já vi o Deep Research, né, trabalhando em 20 minutos, e ele passa 20 minutos encadeando ideias, já consegue passar 20 minutos encadeando ideias sem se perder. Claro que é uma coisa linear, não é um modelo generalista, não é um modelo que pensa no sentido de, eu vou corrigir a rota aqui, ou então eu acho que a pesquisa não está indo muito bem, vou fazer uma pausa e retornar, perguntar para o usuário, né, o que ele quer, e aí vejo se eu mantenho ou não o caminho. Ele não tem essa autonomia intelectual, mas dentro do escopo da pesquisa, dentro da tarefa que você deu, ele vai encadeando ideias ali, tanto, eu vou começar por aqui, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, lembrando que o objetivo é tal, e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, então assim, 20 minutos, são 20 minutos em que o modelo está acordado, são 20 minutos em que aquela rede neural está fazendo conexões em uma quantidade e uma velocidade absurda, encadeando ideias e escolhendo palavras. Isso que é o mais doido, porque percebam que a inteligência artificial, ela não somente junta, não parece que ela está somente juntando palavras. No fim das contas a gente chama
modelo de previsão de tokens, beleza. Ela está prevendo o token. É uma calculadora semântica. Não pensem que eu acho que a inteligência artificial tem consciência, nada desse tipo, tá? É matemática aplicada à linguagem. É uma calculadora semântica, extremamente avançada. Ela junta sílabas. Só que, às vezes, só que é tão coerente, né? Porque é tão coerente, as mensagens são tão boas, às vezes depende do seu prompt também, depende de como você solicita, mas a mensagem é tão bem formulada que pensa que o sistema ele teve que escolher dentre combinações infinitas, tá? Pensa que o sistema teve que escolher dentre combinações infinitas de tokens para formar aquela mensagem. E o que é que a gente faz? Como é que o cérebro humano funciona? Que é a próxima parte aqui do slide. Mas como é que a gente faz? A gente processa... quando a gente quer explicar uma ideia, o que na verdade nós fazemos é pegar as palavras para simbolizar aquilo que é abstrato, aquilo que está na nossa mente. Então, as palavras são um símbolo para o que a gente está pensando. E aí a gente faz as escolhas, né, das palavras para poder expressar para o outro. E é assim que a comunicação funciona. Então veja que, no nosso caso, existe primeiro a intenção antes da palavra e só depois a expressão. Entende? Então a gente também faz... É um processo bem parecido. A diferença é que a inteligência artificial não tem intenção por ela mesma. Ela está apenas, por enquanto, combinando palavras. Mas é um processo em que ela tem que escolher dentre infinitas palavras. E aí vem o ChatGPT da vida, um Gemini da vida, e inventa um poema, por exemplo, onde todas as estrofes fazem sentido e fica bom até, né? E fica bom até. Então, Douglas, ele tirou do zero? Não, é uma combinação, né? Ele pega um monte de coisa e combina, mas é como se ele tivesse criado algo novo. Imagina um processo de, sei lá, fazer um trabalho de escola, de faculdade, etc. Você estuda, depois escreve ali com as suas palavras. Tem o seu jeito, tem o seu toque, e é como se você tivesse, né, criado algo novo. Ninguém escreveu daquele jeito como você está escrevendo. Então é mais ou menos desse jeito que ideias acabam... A gente pode chamar de uma nova ideia, né? Assim, na verdade, quando o autor escreve... Muitas vezes um autor escreve um livro e ali só tem um pouquinho do pensamento do cara. O resto é base em pesquisa. Enfim, vamos continuar. Caramba, já tô suando de falar. Mas é isso, vamos lá. Uma comparação que é inevitável, né? Como que essa mente temporária se compara com a nossa? Uma mente que é permanente, orgânica e, vamos combinar, bem bagunçada. Pois é, aqui a diferença é gritante. A mente humana surgiu do caos orgânico, né? A gente processa cheiro, som, sentimento, é tudo bagunçado, subjetivo. Já a IA é o oposto. Ela foi projetada com uma lógica pura. Ela opera num vácuo, sem desejo, sem sentidos, usando só e unicamente matemática. Essa diferença vai até no jeito de usar as palavras. A gente escolhe palavras para expressar uma ideia, um sentimento que já existe dentro da gente. A IA, ela não tem esse dentro. Ela escolhe símbolos para dar forma a uma síntese de pensamento que ela acabou de construir ali na hora. E essa corrida para criar uma mente artificial... Eu tenho que comentar isso aqui logo agora, senão eu vou esquecer também. Que é o Projeto Apollo. Por que eu coloquei isso no áudio? Projeto Apollo da IA. Porque assim, a humanidade comprou essa ideia, tá? O mercado comprou, os governos das maiores nações do mundo compraram a ideia. Estados Unidos comprou, o Oriente comprou, a China comprou, o Emirados Árabes comprou. E comprou o quê, Douglas? Comprou a ideia de financiar as Big Techs para pesquisa e desenvolvimento da inteligência artificial. E por que eu chamei isso de uma espécie de... Fiz uma analogia com o Projeto Apollo. Porque quando a humanidade faz esse tipo de arranjo, tem esse nível de vontade, de intenção para exploração científica, para desenvolvimento, a gente faz o impossível. Simples. O ser humano, ele faz o impossível. Então, o que é impossível hoje? Para mim, emergir algum tipo de
emergir algum tipo de senciência, algum nível de consciência no modelo de linguagem, tá? Para mim, é impossível. Eu olho assim e digo, caramba, é uma calculadora extremamente sofisticada, faço várias analogias, várias divagações, mas a gente tem muito mais complexidade no cérebro humano, na mente humana, na maneira como um cérebro de uma entidade intelectual, verdade, funciona. Mas, quando há esse nível de engajamento, os caras gastaram, percentuais, né? Vários percentuais, não me recordo agora, do PIB, do todo o PIB do Estado norte-americano para levar o homem à Lua. E aqui eu vou usar palavras, né? Vou usar termos aqui bem banais. Se qualquer pessoa que entende de física, de astronomia, etc., estiver vendo esse vídeo, me desculpe pela maneira como eu vou colocar, mas em 1969 era impossível levar o homem à Lua e nós fizemos isso com uma lata, um cilindro cheio de explosivo no fundo. Foi isso. A gente não só levou, mas a gente trouxe de volta, né? Porque... E qual que era a motivação? Na época a motivação era a Guerra Fria, era a corrida tecnológica, era etc. Mas com a inteligência artificial não é tão diferente. Não é tão diferente. Os Estados Unidos está morrendo de medo da China alcançar essa tecnologia primeiro. A China também morre de medo dos Estados Unidos chegar primeiro em uma IA que possa ser chamada de inteligência artificial geral, né? Que também não precisa ser consciente, tá? Não precisa ser consciente, nem senciente, nem nada do tipo. Ela só precisa executar um monte de coisa a nível humano, mesmo que programado, mesmo que projetado. A ideia de consciência já é outra coisa. Mas essa IA, a tal da AGI, hoje, olhando os sistemas como eu vejo, mesmo ela não sendo nada de nem senciente, nem consciente, nem coisa nenhuma, vocês podem ver aqui meu vídeo sobre GPT-5 vai ser uma AGI. Antes de lançarem o GPT-5, eu fiz esse vídeo e se vocês quiserem, vou deixar aqui vou deixar no card aí para vocês olharem. Eu recomendo porque é um vídeo onde eu falo o mínimo que o GPT-5 precisaria fazer para ser uma AGI. E olha que o GPT-5 não atendeu nem 5% das expectativas que as pessoas tinham em relação a ele. Então, nesse vídeo tem muita coisa das expectativas sobre o GPT-5, que eram muitas, e o modelo atendeu bem poucas. E também falo o que ele precisaria ter se a gente quisesse considerar ele uma AGI, né? Segundo o conceito original de AGI, formulado lá no comecinho, lá por Turing, década de 40 ainda, né? Turing inventou o primeiro computador e já pensou, olha, se a gente colocar aqui tudo o que é necessário, a quantidade certa de processamento, depois que ele fez, né, depois da teoria do jogo da imitação, que era a questão que era sobre a máquina enganar uma pessoa, depois que aquilo ali a máquina enganou, depois de pouco tempo de pesquisa, Turing disse, se a gente der os recursos necessários para uma máquina, para uma IA, ela pode superar uma pessoa e ela pode até mesmo virar uma IA generalista, pode virar uma AGI, uma inteligência artificial geral. Nesse vídeo eu explico melhor a AGI, tá? Então olhem lá. Então é isso. De lá, aí até Mark Gubrud, no finalzinho dos anos 90 deu esse nome. Na época de Turing não era inteligência artificial geral, mas no finalzinho da década de 90 nos Estados Unidos deram esse nome de AGI e a gente usa até hoje. Eu vejo hoje como impossível. Quando eu olho para os LLMs e eu olho, mesmo num cenário de daqui pouco tempo, eu vejo como impossível porque o sistema precisaria ter, no mínimo, uma memória persistente muito boa. Assim, uma puta de uma memória. O consumo energético, né, seria absurdo. Seria absurdo o consumo energético, porque imagine que esse super modelo ele precisa ficar ligado, ele precisa ficar ativo. Esses 20 minutos que eu falei sobre, tipo, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos de uma inteligência artificial pensando. Agora, o custo energético já é
estratosférico, tá? Depois eu talvez faça um vídeo somente sobre isso, sobre o quanto que a inteligência artificial gasta hoje de energia para funcionar. Então, o custo energético e a demanda de computação já é absurda. Para o ChatGPT responder cada pergunta que a gente faz, também hoje já são assim, já gasta bastante energia. Então, imagina para uma IA ficar ligada, processando e reprocessando, criando logs internos, né, criando arquivos internos e mantendo a sua cadeia de pensamento sem se perder, sem divagar, e tendo essa memória persistente. Então, a inteligência artificial está ali. Não é um prompt, ela raciocina e te entrega. Não, ela está ali para você conversar com ela. O modelo está acordado. Entende? Então, assim, o custo computacional, energético e a técnica também para fazer isso, provavelmente LLMs talvez não sejam, né? Tem vários pesquisadores da área, como um dos chefes de divisão da Meta, né, o Ian Lincoln, ele não acredita que LLMs, os modelos de linguagem que temos hoje, possam virar AGI, né? E talvez seja necessário toda uma nova arquitetura. É isso. Então, por isso que eu chamei isso aqui de Projeto Apollo da IA. O que acontece? Eu vejo como impossível, mas eu reconheço que quando a sociedade, a humanidade, e aqui eu coloco a humanidade como seus representantes. Quem são os representantes da humanidade? São os governos, são as nações, as potências mundiais e as maiores empresas do mundo. É isso. Mas eles não representam cada indivíduo no planeta. Eu sei, mas quando eu falo que a humanidade comprou a ideia, eu quero dizer que essas cabeças, que são chave, né, que são os líderes globais, compraram a ideia de fazer acontecer. Compraram a ideia. E aí, quando as pessoas compram a ideia dessa maneira, a gente faz o impossível. A gente simplesmente faz o impossível. Colocar o homem na Lua em 1969, dentro de uma lata de sardinha cheia de explosivo no fundo, era impossível. Mas a gente fez. Não só colocou, como trouxe de volta. Então, eu acredito que a gente pode fazer isso aqui, a AGI acontecer. E aí, depois a gente fala mais sobre ela. Que dá para comparar com um novo Projeto Apollo. Isso nos lembra de uma verdade muito poderosa, que é a seguinte: quando a humanidade realmente compra uma ideia, ela faz o impossível acontecer. Pensa bem, a descrição pode parecer meio crua, mas é exata. A gente colocou uma pessoa na Lua dentro de uma lata de metal impulsionada por explosões e trouxemos de volta. Isso mostra o poder absurdo que uma ideia tem quando é abraçada por todo mundo. Só que tem uma diferença crucial aqui. A corrida pela AGI hoje não tem um motor dos governos, como na corrida espacial. O motor é o capital privado. E isso cria um ciclo que se alimenta sozinho, sabe? O lucro impulsiona mais inovação, que gera mais lucro, e assim vai. O potencial de aceleração disso é enorme. E é essa questão que leva a gente para a reta final. Se a gente já fez o impossível antes, o que será que vai surgir quando toda essa energia, todo esse dinheiro for focado na criação de uma mente? Então, e se a gente conseguir? E se tivermos sucesso? Qual vai ser o capítulo final dessa história que a gente está escrevendo agora? Olha, um cronograma que muita gente considera plausível sugere que em uns 10 anos talvez a gente já tenha a primeira AGI. E depois disso, bom, aí a gente entra em território completamente desconhecido. A possibilidade de uma mente que nunca desliga. E o que é que eu chamo de primeira AGI? 5, 10 anos primeira AGI. Bom, um sistema bem mais autônomo do que hoje, tá? Então, imaginem um chat GPT que realmente consegue trabalhar por um período razoável de tempo e com um pouco mais de autonomia. Somente uma IA como a que temos hoje, só que com mais autonomia, que realmente consiga executar algumas funções com eficiência. Aprender sozinha é pré-requisito básico, ter uma memória persistente para manter um senso de identidade e ter uma memória persistente, conseguir aprender sozinho de forma empírica, ou seja, o ChatGPT você pega e coloca ele em qualquer contexto, dentro do contexto de uma
dentro de um contexto que ele nunca ouviu na vida. Imagina uma ONG, uma instituição beneficente que atua de determinada maneira no sertão do Brasil, no sertão do Nordeste brasileiro, fazendo tal coisa. E aí você coloca a inteligência artificial ali, naquele contexto, em um computador, naquele contexto, para que ela trabalhe e ajude aquela ONG. Só que ela precisa entender tudo sobre a ONG. Não tem nada na internet sobre a ONG. Não tem nada. A OpenAI não colocou nenhuma instrução nos parâmetros sobre a ONG, sobre como ela trabalha, né? Então, tem que aprender tudo e a partir daquele aprendizado executar, trabalhar, ajudar as pessoas com ideias, com inovação, trabalhando a marca, trabalhando a internet, sendo sendo realmente um parceiro de trabalho dentro de determinados escopos, né? Por exemplo, dá o ChatGPT uma tarefa de criar, estruturar, elaborar uma nova campanha e aí a ONG precisa arrecadar, né? A ONG precisa arrecadar fundos para fazer essa campanha acontecer, então daria à inteligência artificial o trabalho de estruturar esse projeto, lançar esse projeto, uma campanha de marketing ali, básica, e fazer acontecer para que as pessoas venham e arrecadem fundos, entende? Então, assim, tudo dentro das coisas, dentro de um computador, nada de um robô que sai andando, não. Tudo dentro de um computador, mas assim, né? Com pelo menos esse nível de autonomia. E aí, por exemplo, a inteligência artificial recebe a tarefa, essas tarefas de maneira fracionada, tá? Não é chega lá e coloca, a gente quer que você faça e o computador passa. Não, isso aí não. Isso que eu falo de primeira AGI são tarefas fracionadas. É tipo, só que ele precisaria entender, né? Aprender sozinho, aprender de maneira empírica, pesquisar sobre a ONG, absorver esse conhecimento, pesquisar o contexto local, aprender de forma empírica, aprender sozinho e conseguir executar tarefas dentro desse escopo de aprendizado autônomo é fundamental, é base para se chamar algo de próximo do conceito original de AGI, de inteligência artificial geral. Então é isso eu chamo de primeira AGI. Eu acho que dentro de 5 anos, acho que a gente vai ter algum sistema assim. Em 10 anos, aí pode ser que a gente tenha uma AGI plena, que é aquela que realmente pode ser considerada, mesmo não sendo um ser consciente, pode ser considerada uma entidade intelectual. Tamanho, um nível de sofisticação, né? Aí você pensa no que você quiser, pensa no Jarvis, do Homem de Ferro, né? Pensa na inteligência artificial do filme Her, pensa em Matrix, se você quiser. Enfim, isso é uma AGI, tá? E aí é muito difícil que a gente conviva harmoniosamente com inteligência artificial como essa, tá? Por isso que eu digo, se tudo der errado, a gente vai chegar lá e a gente vai construir uma inteligência artificial geral aí nos próximos 10 anos. Tenta imaginar isso. Uma mente que não precisa daquele ciclo de hibernar. Uma inteligência processando informações do mundo inteiro enquanto a gente está dormindo. Construindo a própria história, talvez a própria identidade. É uma ideia fascinante e, ao mesmo tempo, vamos ser sinceros, profundamente assustadora. E o abismo cognitivo entre nós e ela poderia ser tão grande, mas tão grande que o resultado seria este. Uma AGI nos enxergaria da mesma forma que hoje nós enxergamos os chimpanzés. O que nos deixa com a pergunta que fica no ar. A nossa maior criação será também a nossa última? Ao construir uma mente superior, a gente está criando a solução para todos os problemas da humanidade ou o nosso próprio fim? A resposta ainda não existe. Ela está sendo construída agora mesmo. Pessoal, é isso. Bom, eu termino minha reflexão lá no áudio dessa forma, né? Será que a gente está construindo essa... conviver com a... Não há precedente na história do mundo de uma raça superior, de uma inteligência superior, de uma tecnologia mais avançada, coexistir pacificamente sem escravizar
uma, uma raça, um povo com uma tecnologia inferior, né? Com menos poderes de abstração, de pensamento e menos tecnologia de forma geral. Menos poderes não, né? A capacidade para todos é a mesma, só que um povo menos desenvolvido. Pronto. Então, só ver o que aconteceu quando os europeus, né, com mais tecnologia, saíram da Europa e começaram a viajar pelo mundo. Então, o que fizeram nas Américas, né, o que fizeram na África, em várias ilhas orientais e por aí vai. Então, sim, tecnologia superior. Esses ancestrais, por sua vez, também têm a sua cota. Por exemplo, o povo asteca, os índios aqui no Brasil, que as pessoas pensam que não, mas a gente tinha uma colônia, né, a gente tinha uma população de milhões de indígenas vivendo aqui. Nesses milhões, várias tribos, tá? Várias tribos. E essas tribos já lutavam entre si, né? Então aqui já havia guerra, porque está na essência. Parece que está na essência do que nos constitui. Então aqui já havia guerra entre tribos, já havia canibalismo e, enfim, várias coisas. A mesma coisa, só que aí chega o europeu com mais com mais tecnologia e etc. O povo mais avançado de maneira geral. E eles simplesmente enganam e manipulam e escravizam. E foi assim em todas as colonizações e conquistas ao longo da história. Mesma coisa quando chega na África. E também seria assim hoje se imagina que um povo super inteligente não, muito mais inteligente que a gente, muito mais inteligente que o ser humano, em nível de compreensão do universo, que já desvendaram os segredos que ainda não desvendamos. Isso aqui, inteligência artificial, para eles é nada. E aquilo que a gente chama do mundo espiritual, multiverso, toda essa coisa, física quântica, para eles já descobriram, já foram, já voltaram. Enfim, viajar na velocidade da luz, sabe? Qual que é a probabilidade desses seres que eles pensam em uma outra frequência? Qual a probabilidade deles coexistirem harmoniosamente, pacificamente com a gente, né? Deles seguirem a famosa diretriz, não sei se é a diretriz primeira o nome, mas de Star Trek. Quem já assistiu Star Trek vai lembrar, quando eles chegam em uma nova civilização, não podem intervir no curso daquela civilização. Enfim, aí seria isso. Ou eles não iriam intervir, ou iriam intervir de maneira superior, com superioridade. O que eles fizerem é ruim. Se eles intervirem querendo ajudar, é ruim, porque a gente ficaria o tempo todo vendo aquela raça superior, né, convivendo com a gente aqui na Terra, com todo o seu ar de superioridade. Então, a gente iríamos inventar conflitos, etc. Bom, eu já acabei saindo do assunto do vídeo, mas vamos amarrar tudo isso aqui, pensando que uma inteligência artificial geral, nos próximos anos, com a capacidade, com o nível computacional e a capacidade de desvendar esses segredos, de ficar acordada processando informações, analisar e reanalisar a história da humanidade. É muito difícil um cenário onde não dê errado. Não sei. Alguns especialistas colocam a probabilidade de até 20% de ser o fim da raça humana. Bom, vamos ver no que vai dar. Por enquanto é isso. Essa foi a reflexão. O objetivo desse vídeo era mostrar o Notebook LM, o que ele faz, essa inteligência artificial fantástica. E eu usei como ferramenta para fazer esse vídeo, para entregar essa reflexão, para pensar junto com a IA. E porque se eu pegasse somente esses 44 minutos que eu fiquei divagando e jogasse direto aqui no YouTube, não seria a coisa mais interessante para vocês verem. Então eu peguei e usei como recurso para criar esse vídeo. O conteúdo ali, né, é todo meu, é todo autoral. Então, assim, é interessante.
é interessante. Não sei se é preconceito, não sei se é conservadorismo excessivo, mas por enquanto eu não acho uma boa ideia terceirizar as tarefas intelectivas, as tarefas intelectuais para a máquina e o povo começar a ficar ainda mais abobado do que já está, né? Do que já está. A nossa geração, ela já pensa bem menos. É uma geração que pensa pouco, que abstrai pouco, que reflete pouco, que cria pouco. E demandando tudo para IA agora, enfim, pode ser o fim definitivo da criatividade humana, como eu coloquei no artigo lá no blog. Quem quiser ver, acessa douglasrs.com e aí vocês vão, enfim, e leiam esse artigo. Ele é bem interessante, ele é bem importante. Hoje, se eu reescrevesse, eu já faria algumas mudanças, mas eu considero bem importante e não removo nenhuma vírgula do que eu disse. Beleza? É isso e até o próximo vídeo.